Saca o som. Aí é o som da banda Taurus, aí, banda clássica aí do metal nacional, que eu começo a live do Portaria do Rock. Fala galera, beleza? Como vocês estão entre tranquilos e calmos? Espero que tudo bem. Comigo está mil maravilhas. Vamos que vamos, afinal o Rock Metal não pode parar, não é galera? É. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Portaria do Rock, a cada bate-papo que tá rolando um bate-papo bem legal, bem descontraído e bem produtivo também. Hoje o bate-papo será com um cantor, compositor e multi-instrumentista Mir. Inclusive, ele está na área. Sem muitas delongas, eu vou chamar ele aqui para iniciarmos esse bate-papo. Vamos lá, bora! Opa! Opa, peraí, deixa eu virar isso aqui. Aí, Aí, agora sim. grande Mir! Aí! Grande. E aí, como é que você tá, cara? Tudo certinho. Tá me ouvindo bem? 100%. 100%. E você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Era para eu estar ouvindo com o fone, mas alguma coisa de errado não está certo. Hum, Bom, mas tá me ouvindo bem, não tá dando eco nem nada? não. Então vou abolir os fones aqui. Aí, maravilha! Aí, músico, compositor, multi-instrumentista Mir, seja bem-vindo aí à live do Portaria do Rock, né? Depois de um bom tempo de pausa aí, tô de volta. É, primeiramente, eu quero agradecer a você pelo seu tempo precioso que você teve aí para bater um papo aqui com a gente. E já agradecendo também logo de cara a Nanda Rev, né, que fez essa ponte. É, e vamos que vamos, e espero que o bate-papo de hoje seja muito legal. E com certeza vai ser, cara. Cara, é uma honra muito grande estar participando, né? Gratidão pelo teu convite, né? Tô bem ansioso aqui, passei o dia hoje nessa ansiedade para participar aí da live contigo, cara, e ter esse bate-papo, cara. Aí, maravilha! E a galera que está entrando aí, sejam bem-vindos, estejam à vontade, para fazer seus comentários, para fazer suas perguntas. Vamos que vamos deixar esse bate-papo legal, beleza? É, então, Mil, né, você, né, que é natural da cidade de Alvorada, né, do Rio Grande do Sul, Isso né, aí. e ultimamente, né, você tá mais assim nas ruas, né, fazendo shows, né, por parte do Brasil, já fez até algumas mini tours, inclusive, né, você vai estar aqui em Belo Horizonte amanhã, né? E Isso. Amanhã de manhã tô desembarcando aí em BH pela primeira vez, ainda não conheço, né? E tô bem ansioso também para conhecer, cara. Aí eu vou ficar aí em BH até quarta-feira. Aí tem vários rolês para fazer, né? Que a Nanda Heavy agendou para mim, né? Shows, vai ter show para fazer, vai ter entrevista, vai ser bem legal, cara. aí, bacana demais. Até inclusive, né, um dos shows, né, que que você vai fazer é com grande aí, Massaranha e Ateia, né? Isso, cara. Lá no É, Mondrongos Bar, em aí, Igarapé. Mondrogos Retrô, né, que fica, né, na cidade de Garapé, né, até E, inclusive o dono de lá, o Mondrogão lá é o vídeo do programa, né? pode crer, ó, abração para ele, cara. E gratidão por ter aberto as portas aí para música autoral, cara. E o Márcio já me falou que o Mondrogão lá, ele é muito pelo autoral, né, cara? Ele abre muito espaço para as bandas autorais e a gente que é compositor precisa muito desses espaços, né, cara? Cara, eu tava, né, conversando contigo e dando uma olhada aqui no pessoal que tá entrando, mandar um grande abraço pro meu amigo Sandro, que é daqui da cidade de Alvorada, é ator também, ator de cinema, e, cara, é um cara que sempre acompanha a cena aqui de Alvorada. É um cara. Cláudia, minha prima também, entrando, a Isabela, que é uma grande amiga e parceira também aí
Muito massa, cara. Pô, gratidão a todos vocês que estão entrando aí na live. Pois é. E quero mandar um abraço também para o Miro Chayenne, aí grande músico, né, daí do Rio Grande do Sul, né, Isso, o Miro também me passou aqui também. é, aí, forte abraço. É, então, para começar, né, uma pergunta bem simples, como vem o nome Mir? Pois então, cara, na verdade é um apelido que é o diminutivo do meu nome. O meu nome de batismo é Claudio Mir. Só que uma vida inteira, tipo, vida inteira realmente, desde criança, cada vez que eu falo, oh, eu sou o Claudio Mir, as pessoas erram o meu nome. Aí elas geralmente me chamavam de Claudio Miro. E aí eu corrigia elas dizendo, não, é Mir. Aí a pessoa ficava, tá, mas Mir o quê? Eu disse, não, Claudio Mir. E de tanto eu fazer essa correção do Mir, não, é Mir, os meus amigos mais próximos, já na vida adulto, né, começaram a pegar no meu pé e me apelidar, né? Diz, lá vem o Mir, ó o Mir, né? E aí eles já ficavam esperando. Cada vez que eu me apresentava para alguém novo, assim, eu chegava num balcão de uma. Eles já ficavam só esperando. Quer ver que vão errar o nome dele? E batata. Falava e eu tinha que corrigir. E aí, então, de 2000, eu tive banda antes, né? A minha banda era Jasmins do Paraíso, que ela Uhum, teve em atividade de 2006 a 2014. E sim. dentro da banda Jasmins do Paraíso, o meu pseudônimo artístico era Cláudio Corrêa. Eu já tinha abreviado Claudio Mir para Cláudio justamente para as pessoas não errarem, né? E aí, quando eu decidi, então, pela carreira solo, que foi de 2020 para cá, eu fiquei pensando assim, eu vou me apresentar, então, como Cláudio Corrêa, porque é como as pessoas me conheciam na banda, né? Mas aí, como artista solo, o Cláudio Correia não ficou tão legal, porque remetia muito a cantores de música nativista aqui do Rio Grande do Sul, né? Música gauchesca. Né? O Cláudio Correia. Ficava imaginando um cara com um chapéu de gaúcho e bombacha. E aí, e aí os meus amigos falaram isso, eu disse, cara, pior, né? Tipo, Cláudio Correia não combina com rock, né? E aí eu fiquei pensando que nome eu poderia, e eles, meu, tá esquentando a cabeça à toa, todo mundo te conhece como Mir, tu é o Mir. Aí eu disse, vai ser. E aí um grande amigo meu, que é o Alexandre Munhoz, que era a pessoa que estudou, é meu amigo de infância, estudamos juntos e tudo. Hoje ele é um cabeleireiro muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, ganhou vários prêmios já. E ele tem essa sacada assim mais do teatro, mais artística, né? Uma visão mais artística. E aí ele Uhum. disse, cara, legal o teu nome ser Miro, o teu nome artístico, mas vamos fazer um detalhe, ó. Vamos botar dois pontos ali no meio, como se fosse uma sigla. Então vai ser M.I.R. Mas nós não vamos botar um ponto depois do R, vai ter ponto só no meio. E aí eu disse, mas por que isso, cara? Ele disse, não, meu, isso aí vai ser o teu diferencial, vai ser o que vai chamar a atenção das pessoas, né? E de fato, cara, tipo, desperta a curiosidade de muita gente quando elas veem só a logo. Aí alguns não sabem se tem que pronunciar como sigla. É M-I-R? Não, é MIR. E realmente, esse burburinho acaba me trazendo visibilidade. Posteriormente, eu arrumei um significado para cada letra daquelas ali, né? Eu disse, não, só um pouquinho, se isso é uma sigla, tem que ter um significado. Uhum. Aí, como eu sou ligado ao movimento hinduísmo, do hinduísmo, o movimento Hare Krishna, Sim. eu quis associar essas letras com deidades dentro do hinduísmo. Então, o M representa Matsya, que é o primeiro avatar de Vishnu, o avatar que representa o resgate dos Vedas, o resgate do conhecimento original. A letra I, então, representaria Indra, que é o rei do panteão dos deuses hindus, responsável por todos os fenômenos da natureza, tudo que é natural. E o R representando Rama, que é o sétimo avatar de Vishnu e que representa a retidão de um propósito. O Rama, ele é a personificação do Dharma, né? Um propósito firme, né? Então, eu tentei trazer esse significado, carregar de mais esse significado o meu nome artístico Mir, né?
Até porque o meu trabalho musical eu tento fazer isso, eu tento trazer para dentro do rock and roll um pouco de espiritualidade, um pouco de filosofia, um pouco desse olhar para dentro, né? Porque eu acredito muito nisso, que a saída é para dentro. Já que a gente não pode mudar o outro, a única coisa que a gente pode mudar é a gente mesmo. Ah, sim. Eu jurava, né, que essas iniciais seriam, assim, as iniciais do nome completo, né? Então, Poderia ser, né? Cara, isso é pois é. bacana porque teve uma galera logo que eu comecei a me apresentar que eu ainda não tinha pronunciado o nome, as pessoas conheciam só pelas redes sociais. Aí eu fui fazer um show aqui em Alvorada, num evento muito bacana, que é o Ensaio de Rua, que é um evento já clássico aqui na cidade de Alvorada. Ele acontece há mais de 10 anos, já está na 66ª edição, e é um festival de bandas independentes aqui. E aí eu fui me apresentar como Mir. Aí eu cheguei lá e tinha uma galera que tava cochichando assim, tu viu que o Emayer tá aí? O Emayer vai se apresentar. Aí eu, Emayer? Como assim? Eles achavam que essa gurizada de hoje acha que tudo é sigla em inglês. Eles achavam que era tipo a sigla em inglês, né? M-I-R. Aí eles estavam me chamando assim, lá o Emayer vai tocar, o Emayer. Aí eu, não, gente, é Mir, Mir mesmo, é uma sílaba. Mas aí depois as pessoas foram se acostumando. Hoje, acho que o pessoal muito pouco confunde, assim, já vai direto no Mir, né? Ah, sim. Assim, bacana demais. E curioso, né? Um nome, né? Eu não vou errar. Cláudio Mir. É, é curioso e, e, e também gostei aí da sua explicação aí, né? Do seu nome artístico, né? Que é o Mir. Isso O aí, Rádio cara. Rock, o Rádio Rock Mestre parece que tá preparando um pão de queijo para você aí. Tá falando que. Forte abraço ao Rádio Rock Mandar um Mestre. abração pro Alcar, que eu vi que já entrou na live ali do Rockmaster, né? Vou me encontrar com ele amanhã de manhã, a gente vai dar uma passeada já por Belo Horizonte ali na parte da manhã. Então, um grande abraço aí pro Alcar, cara. É, e já que ele tá preparando um pão de queijo, não, você vai adorar o pão de queijo daqui de Minas. Aliás, a culinária mineira, assim, ó, para mim é o melhor do Brasil. Olha, já várias pessoas têm me dito isso, hein, que a gastronomia de Minas Gerais é muito interessante. Assim, tem muita coisa legal. Me fala sobre, né, de onde veio a ideia, né, de você fazer o Rock Hare Krishna. Então, cara, como eu disse, eu tinha essa banda chamada Jasmins do Paraíso, que era uma banda de rock and roll bem raiz, aquele rock gaúcho que as pessoas conhecem, né? E aí, de repente, cara, quando essa banda termina em 2014, Hum. eu não percebi na época, mas eu entrei num looping autodestrutivo. Eu comecei a usar álcool de forma muito desregrada. O álcool acabou sendo a porta de entrada para outras drogas. Eu acabei me tornando dependente químico, né, de determinadas substâncias. Entrei numa depressão muito profunda, né, onde eu achava que a droga ia me tirar da depressão, sendo que na verdade era o contrário. Eu estava cada vez me afundando mais na depressão por consequência do uso de drogas, né, cara? E aí de repente eu não tinha mais a minha banda de rock, que era, sabe, aquilo que eu mais gostava de fazer. Cara, e aí de repente eu entrei nessa de que nada mais fazia sentido e eu vou me destruir na droga. Quase morri, cheguei a ter 3 overdoses, Uau! joguei tudo fora, perdi casamento, perdi respeito das pessoas, cara, eu fui ao fundo do poço, tava já esperando só pelo momento da dose final e abandonar a vida. Só que aí, para minha surpresa, no ano de 2019 eu fui parar dentro de uma clínica de reabilitação, porque me levaram involuntariamente. Eu não tinha condições nem de decidir ir para uma clínica.
E, cara, para minha surpresa, aquilo que eu achava que nem eu acreditava que tinha mais recuperação, eu achava que a minha vida tinha terminado, dentro da clínica, eu descobri uma nova forma de viver. Então, aos poucos, no passar dos meses, o meu organismo foi ficando limpo, a minha mente foi ficando sóbria de novo, e eu comecei a perceber que, cara, tinha solução esse problema. Embora não tenha cura à dependência química, existe uma forma de viver limpo e sóbrio. Eu fiz então um tratamento de 9 meses nessa clínica. Hoje eu me encontro limpo e sóbrio desde então, já vão para 6 anos, mas o dia mais importante é o dia de hoje, que eu não usei e não pretendo usar. E, cara, nessa nova descoberta de uma maneira de viver, irmão, eu comecei a buscar coisas que faziam sentido para mim. E aí, de repente, a espiritualidade que eu seguia não era algo que realmente me fortalecia, era algo que eu acreditava, porque me disseram e tal. E aí, de repente, como eu estava lúcido pela primeira vez em muitos anos, eu pensei assim: não, cara, eu vou atrás de uma espiritualidade que realmente vai preencher o meu coração. E aí eu me lembrei do movimento Hare Krishna, que eu já tinha visto na minha adolescência, já tinha lido alguma coisa. E aí eu procurei o templo Hare Krishna aqui em Porto Alegre. E para minha surpresa, quando eu cheguei naquele portão, parecia que eu estava reencontrando velhos amigos. Eu nunca tinha visto aquelas pessoas na vida, mas quando eu cheguei naquele portão, a sensação é de que éramos amigos há décadas. E aí eu comecei então a frequentar o movimento Hare Krishna. Então, nesse momento, eu ainda não tinha voltado para a música. Até porque quando eu entro em sobriedade, eu penso que, bah, não posso voltar para a música, porque a música pode ser um gatilho e tudo mais. Só que aí, para minha surpresa, também, de novo, né? Pô, Krishna me encheu de surpresas depois que eu fiquei limpo e sóbrio. Eu percebi que, cara, eu posso fazer rock and roll e não associar isso com álcool e drogas. E aí eu me dei conta de um detalhe, que eu posso, inclusive, usar o rock and roll limpo e sóbrio para, de repente, conscientizar outras pessoas e com o meu próprio exemplo. Não aquela coisa de querer conscientizar dando lição de moral, entendeu? Dizendo, faça isso, faça aquilo. Não. Eu não digo para ninguém o que as pessoas têm que fazer. Eu simplesmente faço o que eu acho certo para mim e se as pessoas se identificarem, elas têm uma meta, têm um exemplo. Eu não gosto muito de usar a palavra exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém. Mas, de repente, aponto um caminho. De repente, o cara, os jovens, eu tenho um público muito jovem, né? Tipo, tem vários adolescentes que seguem o meu perfil, que acompanham o meu trabalho. E aí eu me dei conta que, cara, quando eu fui adolescente, quem é que me influenciava? Eram aqueles roqueiros que bebiam, que usavam droga. Inconscientemente, eu queria ser que nem aqueles caras. Eu queria ser que nem o Jim Morrison, porque eu achava bonito aquilo. E aí, de repente, me veio a ideia de, cara, e se de repente eu tiver limpo e as pessoas quiserem, não, eu quero ser um roqueiro, mas eu quero ser um roqueiro que nem o Mir. Eu quero ser um roqueiro que não bebe, um roqueiro que não usa droga. E aí, então, com essa ideia em mente, eu voltei para a música e tentei agregar dentro do rock and roll essa filosofia, esse pensamento de que a gente pode sim ser roqueiro e que a maior loucura é estar sóbrio. As pessoas não têm noção de como é louco a gente estar sóbrio. Eu acho que a maior loucura que eu já fiz na minha vida foi estar limpo e sóbrio, cara. E aí o lance do Hare Krishna veio nisso, porque aí eu já estava frequentando o movimento Hare Krishna, e aí naturalmente eu comecei a trazer para as minhas letras a filosofia, né? Eu não trago exatamente o movimento Hare Krishna para dentro das letras, mas a coisa da filosofia, o pensamento, esse olhar um pouco mais apurado de o que me faz bem, o que me faz mal, né? Qual é o meu papel na sociedade, o que eu posso fazer para mudar. E aquela coisa, né? Como eu falei no início, eu não posso mudar os outros, mas eu posso mudar a mim mesmo. E aí, a partir da mudança que eu faço em mim, eu mudo o mundo, né? E aí, essa é a jogada, cara, do rock Hare Krishna, é isso. É um rock com rock de verdade, rock na veia,
só que com essa filosofia de, cara, eu não sou um drogado, eu sou um roqueiro. E depois eu fui me dar conta, cara, que eu não sou o único, cara. Tipo, Eric Clapton tá limpo há um tempão, cara. O Ozzy tava limpo antes de morrer. O Júpiter Maçã, que é um cara que ficou muito conhecido nacionalmente, que é daqui do rock gaúcho, que as pessoas lembram muito do Júpiter Maçã, drogado, bêbado. Cara, quando ele veio a óbito ali no final da vida dele, ele já estava em sobriedade, faziam vários meses já, acho que fazia quase anos já que ele estava limpo e sóbrio. E só para citar alguns exemplos, eu não vou ficar quebrando o anonimato de companheiros, né? Mas se as pessoas pesquisarem, elas vão se surpreender do quanto de roqueiro que parou de beber e parou de usar droga, roqueiros atuais, roqueiros que estão em atividade. E eu acho que essa é a grande sacada, cara. É a gente influenciar os jovens aí de que, cara, é a maior furada a gente achar que para ser rock and roll a gente tem que estar usando alguma substância. Eu Cara, falo pra caramba, obrigado. né? Às vezes tem que me cortar, cara. Quando eu engreno, eu começo a falar, eu me empolgo e não paro, bicho. Pois é, eu aprofundei muito nessa sua história, né? E eu agradeço demais por compartilhar, né? É, o, o, o que você passou, né? Você superou isso. E é uma coisa que não é fácil, né, de lidar com isso. É, eu, por exemplo, eu tive problema aqui na família, né? O meu irmão, né? Uhum. O meu irmão hoje, né, ele tá no interior, né, da Bahia, e ele tá até bem, né? E espero que fique assim bem até o resto da vida, né? Vai ficar, cara, vai Inclusive, ficar. inclusive, né, se ele estiver vendo, né, depois que ele tiver salvo, Ronald, meu irmão, Uhum. beijo, Ô, mano, meu. te amo. Ó, a única coisa que eu tenho para dizer, tanto para o teu irmão quanto para qualquer outra pessoa que está passando por essa dificuldade, é que, cara, não é fácil, mas é possível. Se alguém disser que é fácil, é só ter força de vontade, é mentira. Não é fácil, mas é possível. E o lance da força de vontade, ele é o primeiro passo, ele é o alicerce para uma recuperação. Mas só a força de vontade não basta, a gente tem que lutar. E eu costumo dizer que a doença não tem cura, porque ela realmente não tem, é uma batalha diária, é o só por hoje. Mas é possível. Cara, há 6 anos atrás, não teria a menor chance da gente estar batendo esse papo. E qualquer pessoa que me conheceu há 6 anos atrás diria assim, cara, esse cabeludo aí não tem mais jeito, esse aí a gente perdeu, esse aí não tem mais volta. E eu tô aqui, cara. Então, se funcionou para mim, bicho, que eu, sabe, era o que não tinha mais jeito, cara, se funcionou para mim, cara, funciona para qualquer um, irmão. Mas não é fácil. É difícil, é uma luta, mas é possível. É possível e eu sou a prova viva. Estou aqui, cara. Cara, eu confesso que eu tô emocionado aqui agora. É, é uma coisa, assim, muito profunda, né, que se teve, assim, no fundo do poço, achando que estava vivendo, mas na verdade estava afundando. E, e ainda bem que existiu pessoas que te deu a mão, que, e que você agarrou firme, É isso aí, e cara. agarrou firme. E é É, bem como tu tá falando, bicho, porque a gente não faz nada sozinho, entendeu? A gente sempre precisa da ajuda de alguém, né? E então, eu estar limpo e sóbrio hoje, eu não fiz nada sozinho. É como tu falou, teve pessoas que estenderam a mão e eu agarrei essa mão, sabe? Porque às vezes tem isso, às vezes tem um monte de mão estendida pra gente e sei lá, às vezes por arrogância, às vezes por achar que é autossuficiente, a gente não segura, né, essa mão. E mas elas estão ali, cara. Sempre tem alguém para ajudar, cara.
E aí eu sou muito grato a inúmeras pessoas que me ajudaram a estar de pé hoje. E é isso, cara. É possível. Sim. Inclusive a Todos. música que tu colocaste no post lá, cara, né? Tá vendo que tá emocionado aí, cara. Tipo, e a música que tu colocaste hoje no post de divulgação, que é a Suave Veneno, ela fala justamente sobre isso. É sobre essa minha virada de chave, né? Sobre esse momento da recuperação, né, cara? E é possível, cara. É possível. Hum. Ah, respira, brother. Mas é para ficar feliz, cara, porque dá certo, cara. Funciona, bicho. Funciona. Hum. Eu tô realmente feliz, né, por você, que você conseguiu e tá, né, fazendo o rock and roll de verdade, né, como você falou. E, e é claro, né, que você, né, embora que você não goste de, sim, de falar que é o exemplo, mas tá sendo assim um exemplo de superação. É um exemplo que, que a galera possa enxergar que há chance. É difícil. É como o caso do meu irmão, por exemplo, ele chegou aí na pedra, né, que era o mais pesado. E, e o meu pai teve que levar ele na marra, É. até na terra dele, lá no interior da Bahia. Né, e agora ele está trabalhando. É, de vez em quando eu converso com ele pelo Instagram, pelo WhatsApp também. E espero, né, que ele tenha uma razão de viver, né, e tudo. E quem sabe em breve eu dou visitar dele lá, né? Certeza, né com eu, certeza. Vai rolar, tu vai ver, cara. Tu vai ver, porque quando a gente encontra essa nova forma de viver, cara, a gente se apaixona por ela. E com essa mesma alegria que eu tô te falando isso, tu ainda vai ouvir do teu irmão, cara. Tu vai ver. Quando a gente encontra essa nova forma de viver, a gente se apaixona por ela e nada mais importa, nada mais, como é que eu vou dizer, nada é mais importante do que a sobriedade. A gente sempre vai colocar estar limpo e sóbrio em primeiro lugar, cara. E eu também não estou dizendo com isso que eu como é que eu vou dizer assim, o cara tá falando isso, então ele é contra todo mundo que bebe, não sei o quê. Mas, cara, eu só posso falar de mim, eu não posso falar pelos outros, entendeu? Eu sei que eu não posso. É uma doença que eu tenho e eu não posso. Bom, se tem o fulano lá que pode, bom, que bom para ele, ele pode, eu não posso. Eu nunca posso me comparar com aquele que está fazendo, entendeu? Porque, até porque a gente também não sabe, né, dos sofrimentos que não está à mostra naquela pessoa, né? A gente nunca sabe. Ninguém sabia dos meus sofrimentos até o dia que eu expus eles, né, cara? As pessoas achavam, tá lá o Claudio Almir bêbado lá, como ele é legal. E eu tava sofrendo pra caralho internamente, entendeu? Então, é isso, cara. Né? é bacana demais. Cara, olha só, eu nem tô conseguindo dar conta aqui de mandar abraço para todo mundo, cara, mas eu tô vendo aqui que o pessoal da banda Crazy Land, e aí eu não posso deixar passar, cara, que hoje tem dois integrantes da banda Crazy Land de aniversário, que é o guitarrista e vocalista Kiki Damasceno e o baterista e vocalista Professor Góes, né? A banda Crazy Land, que é de São Paulo, né, são amigões do peito, e os dois integrantes estão de aniversário no dia de hoje, cara. Então, Opa, abração para eles aí, parabéns. cara. Aí, parabéns pra galera. E eu procurei aqui a mensagem aqui do Miro Chayenne, que falou uma coisa aqui, ó. Ele falou assim: é uma questão de cabeça. A banda que mais me influenciou era muito louca, que é o Motley Crue e outra, o Miro Chayenne não bebe. Não, mas tem tudo a ver. Isso que ele falou é muito de cabeça, cara. Porque
É como eu falei, saca? Tipo, é o que tu enxerga, o que tu quer pra ti, entendeu? Eu, quando eu via esse pessoal dos artistas que eu gostava, como eu citei o exemplo do Jim Morrison, eu queria ser que nem ele, porque eu achava bonito aquilo, entendeu? Mas era muito superficial, entendeu? Tanto que eu gosto de Doors e gosto de Morrison até hoje, mas eu não quero cometer os mesmos erros que o cara cometeu, saca? Então, isso que o Miro falou tem tudo a ver. Tem a ver até com a minha doença, que poucas pessoas sabem, mas a dependência química, o nome da doença, é adicção. A adicção, inclusive, ela tem um CID, né? Ela tem um Código Internacional de Doenças, que é o CID-10F19. É uma doença, ela está diagnosticada. E faz parte da doença a gente glamourizar o uso da substância, entendeu? Então, por exemplo, tem outras pessoas que vão ver, como o Miro deu o exemplo, pô, eu gostava de Motley Crue, mas não fazia o que o cara fazia, porque ele não tem a doença que eu tenho. Eu tenho uma doença que eu vejo aquilo e eu acabo querendo fazer aquilo, saca? Lógico, hoje em recuperação eu consigo ter essa consciência do que eu posso e o que eu não posso, né? Sim, sim. Mas exatamente como ele falou, é de pessoa para pessoa, entendeu? Não, eu não estou aqui julgando que o cara que gosta de Motley Crue, o cara vai ser daquele jeito. Não. Às vezes o cara gosta, sei lá, de turma da Xuxa e vai usar droga, entendeu? Tipo, tá na pessoa, não tá na mensagem. Cada um vai absorver a mensagem da maneira que quer, né? É, pois é. Vera, Vera Tomás tá falando que tu é demais. A É, grande Vera, ó, abração, Vera, grande amiga, né? Me ajuda muito. É uma pessoa que acompanha o meu trabalho há bastante tempo. Então, Vera, ó, coraçãozão pra ti, brigadão, viu, por tudo, né? Obrigado por estar presente aí, obrigado por sempre apoiar aí a minha arte. então, eu quero dar um outro exemplo, que sou eu. É, além de radialista, eu também sou músico, né? Eu sou cantor. Aham, É, eu sou cantor. E, tipo assim, eu, eu não vou mentir pra você que eu bebo socialmente. É, eu detesto cigarro. Eu não suporto nem o cheiro. Eu não suporto nem o cheiro. Nunca usei drogas ilícitas nenhuma. É, como um humorista, ele falou assim: prefiro estar tá fedendo do que andar cheirando. E, tipo assim, eu canto heavy metal, né? Eu canto hard rock. É, e quando eu tô no palco, é, a única coisa que eu bebo, assim, uns 3 dias antes, e antes e durante o show, é simplesmente água. Só. Simplesmente água. aham. Eu não bebo nada gelado. Eu evito de tomar cervejas assim no dia para, né? Isso já aconteceu de eu tomar cerveja assim antes do show ou o dia antes do show e chegar no dia e eu acabei cantando completamente rouco. Né? Aí prejudicou muito. Mas até a água gelada, né, bicho? Se a gente não cuidar das cordas vocais, a gente pode botar tudo a perder, né, cara? Então, a gente que canta tem esses cuidados, assim, né, com a voz, né, cara? A gente tem que ter esses cuidados, né? Essa é verdade. É, a banda Crazyland aí, bem-vindo e espero. Cara, olha só quem chegou ali, cara. Samuca Batera. Cara, o Samuel é um baterista muito foda daqui do Rio Grande do Sul. Eu tive a honra de ter ele como baterista na banda Jasmins do Paraíso. E, cara, esse cara toca muito. E atualmente ele tá tocando bateria com a banda Action Sword. Tu que é do metal, cara, a Action Sword é a melhor banda cover de System of a Down
do Rio Grande do Sul e que está nacionalmente. Eles Hum. são muito foda, cara. Tipo, pessoal aí que é fã de System of a Down, dá uma procurada por Action Sword. Cara, a banda é excelente. E o baterista é o melhor integrante dessa banda, cara, porque esse batera toca muito, cara. Ó, bacana demais, olha só. É palavra do Mir. Aí. É, cara. Não, mas é fato, cara, é fato. Ô, meu, o Samuel, ele toca muito, cara. Muito, 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 cara. Paulinha, grande amiga, né? Esposa do Samuel também, parceirona, sabe? Acompanhou muito a Jasmins do Paraíso nos perrengues, né? A gente tinha um carro que era um carro amarelo, ele era um golzinho quadrado, chaleirinha, como a gente chama aqui, amarelo, parecia aquele amarelo dos Correios, assim, era um amarelão. E aí eu pensei assim, vai, esse carro amarelo tá esquisito. Eu vou botar um tribal. Aí mandei fazer um adesivo de um tribal, assim, parecia uma chama preta nas laterais do carro. Aí ele parecia um Hot Wheels. Aí a gente, e era com esse carro que a gente andava com a Jasmins para baixo e para cima tocando, né? E aí a gente dizia, né, que o Hot Wheels era o veículo oficial da Jasmins do Paraíso, né, cara? Muito. E aí esse carro estragava no meio do caminho, furava pneu. E, pá, cara, a gente passou muito perrengue, mas se divertiu muito, cara. Tipo, a gente botava todo mundo dentro do carro e equipamento e ia, tá ligado? Na chuva, nos buracos. Era muito divertido. Isso lá em 2008, foi o auge, assim, da Jasmins do Paraíso. Foi em 2008, 2009, cara. Inclusive, a gente gravou um disco em 2010, que até tá aqui atrás, naquele quadrinho, ó. É Ué, o Olá, Que Tal? É o disco que a gente gravou em 2010 com a Jasmins do Paraíso, na formação clássica, né? Eu reeditei reeditei não, a gente remasterizou esse álbum, que é o Olá Que Tal, e eu lancei de novo uma versão remasterizada. A gente tentou dar uma limpada assim no som, né? Uma nova mixagem, uma nova master, na verdade. A mixagem a gente não mexeu, a gente mexeu na master. E aí eu lancei, tem no Spotify lá. Aí no Spotify é uma capa colorida, que aí é Mir e os Jasmins do Paraíso, que é o disco que eu gravei com essa banda Jasmins do Paraíso. Então quem ficou curioso aí para conhecer o trabalho da Jasmins, tá lá, é só ir lá no Spotify do Mir, procura lá por Jasmins do Paraíso, Mir e os Jasmins do Paraíso, que tem esse álbum na íntegra lá. Inclusive a música Malucos Mutantes, eu toco até hoje nos shows e o pessoal adora, o pessoal pede. Lá em São Paulo, então, tem a Rádio Mutante e eles só meio que falar. incorporaram uma música, Malucos Mutantes. Eu tive agora em São Paulo há umas semanas atrás e fui lá visitar o estúdio Mutante, a Rádio Mutante, e gravamos inclusive um programa lá que está sendo editado ainda, não foi ao ar. E, e a gente tocou Malucos Mutantes lá, cara, e foi muito massa, cara. Ó, doideira, eu fiquei até curioso aqui. É, eu quero mandar um forte abraço a R. Ávila do compilado Radio Metal de México. Um forte abraço, hermano de México. Um Valeu! forte abraço do Brasil. Isso aí, Pois é, cara. pois é. Embora que meu espanhol não é muito bom, né? Mas eu vou Cara, eu sou arriscando por aqui. apaixonado pela língua, né, espanhola, mas também falo muito pouco, bicho. Mas eu gostaria de saber falar, eu acho muito massa, cara. Eu consigo cantar, eu tenho algumas canções que eu canto em espanhol. Opa! Até acho que a pronúncia sai certinha e tal, mas eu gostaria de ter essa fluência, de me comunicar e tal, né, em espanhol. Eu acho um idioma muito interessante, cara. Muito bonito, né? Inclusive, cara, tem um artista daqui do Sul que é o Neivan Soria. Mandar um abração pro Neivan Soria. O Neivan Soria, ele foi da banda Os Cascaveletes, né? Uma banda clássica do rock gaúcho aqui dos anos 80. E depois dos Cascaveletes, ele seguiu em carreira solo, tem diversos discos gravados e tudo. Uma carreira muito sólida. A gente tocou junto em São Paulo agora, tanto o Neivan Soria quanto o Humberto Pettinelli. A gente tocou lá na Galeria do Rock, no aniversário da Nanda Heavy. E o que eu ia falar do Neivan Soria é que ele atualmente está gravando um disco em espanhol.
Ele vai pegar as músicas os grandes clássicos da carreira dele e tá cantando no idioma espanhol. O disco está sendo gravado, acho que até o final do ano é capaz dele lançar esse disco, cara. E eu acho isso, cara, que o idioma espanhol ele combina muito com rock and roll, né, cara? Eu sou fã de várias Sim. bandas argentinas, Lá 25, Los Piojos, Rata Blanca. Tem várias bandas da Argentina ali que são muito massa, cara. Ah, sim, sim. Até inclusive, né, eu, eu conheço algumas bandas, né, assim, da Argentina. Inclusive, eu tenho contato, né, com um radialista, né, de lá, né, me Uhum. apresentou algumas bandas independentes, né, de lá da Argentina. Cada banda surpreendentemente boa demais, cantada em É. espanhol. Acho isso massa demais. Ô, meu, Assim, quando. Argentina é muito rock and roll, cara. Eu ainda, por mais, pô, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, tá bem próximo, né, para eu ir, eu ainda não fui, mas tá, sabe aquela lista de coisas que a gente faz? Pá, isso aqui eu ainda vou fazer. Ah, tá bem no topo da minha lista ali assistir um show em Buenos Aires, cara, na Argentina, cara. Ir pra Argentina não precisa nem ser show grande, saca? Eu ainda quero, sabe, fazer uma trip e ir pra Argentina e assistir uns shows, de repente, de umas bandas independentes, que nem as nossas aqui, ou se tiver uma banda maior para assistir, porque vários amigos meus já foram assistir shows na Argentina e eles sempre voltam de lá dizendo, cara, o público argentino é muito massa, é um show à parte. Teve um amigo meu que assistiu o show do AC/DC em Buenos Aires e ele disse, cara, o mesmo show que teve aqui, no caso em São Paulo, aqui no Brasil, foi muito mais. Ele foi nos dois. Ele disse, cara, foi muito mais legal o de Buenos Aires, porque o público é uma atração à parte, assim. O público argentino diz que é muito rock and roll, cara. E aí eu quero ter essa experiência, cara, de ir lá pra Argentina assistir uns shows de rock lá. Sim, sim. É, antes de fazer meu comentário, um abraço pro Kenderson Kendi do Papo Pesado, né? Ele que é de Divinópolis aí, né, daqui de Minas. E um forte abraço também ao Rei da Sinuca lá de Uberlândia. Aí. E esse É, cara tá fazendo outros eventos lá em Uberlândia. Inclusive, eu quero dar um pulinho lá um dia. pode Então, crer. De então eu já Uberlândia entrei. tem a banda lá do Brasil. Conhece a banda lá do Brasil? É Não, bem não, legal, não. cara. Aham, é uma banda de rock progressivo muito massa, cara. E são veteranos também, é uma galera que tá na estrada há bastante tempo já aí, cara. Eu conheci eles no aniversário da Nanda Heavy, lá na Galeria do Rock. Inclusive, se alguém ficou curioso, dá para procurar lá no perfil da Nanda. Tem alguns trechos do show lá do Brasil. Bem Nossa, legal, cara. eu adoro rock progressivo. Adoro. É, Massa. não, bom demais. Como eu tava falando, é, eu já entrevistei, né, alguns músicos da Argentina, né, Uhum. e eles até falam, né, que o público da Argentina, assim, do rock and roll, assim, eles têm muita paixão. Eles têm muita paixão, assim, pelo rock, pelo metal, né, que o público são muito fiéis, assim, então, Sim. esse seu amigo, né, teve uma experiência incrível, né, indo, principalmente no show dos CDs, Imagina, sim, cara. né, era Isso no River foi Plate alguns anos sempre, né, atrás, ou seja, estava com a formação clássica ali, estava com o Malcolm, com o Young, estavam todos ali, né, cara? Então foi um baita show. E era pra eu ter ido junto, cara. Tipo, eu acabei não indo junto com eles. Era um casal de amigos, né, que foram de carro e tudo. E eu pensei, na época, eu disse assim, não, cara, não vou. Eu não lembro se era questão de grana ou de trabalho. Eu era casado também, a minha esposa não ia querer ir junto. Aí aquela coisa do, cara, não vou arrumar confusão com a esposa, deixa, eu vou. E aí não fui com eles, mas na minha cabeça eu ia assistir o show em São Paulo, aqui no Brasil, né? Acabei nem no de São Paulo eu fui, ficou por isso mesmo.
E aí depois eu fiquei morrendo de arrependimento de que quando ele veio me contar, né, que como tinha sido massa, né, cara. Aí eu disse, porra, eu podia ter ido junto, né, cara. Pois aí, eu queria ir no de São Paulo mesmo, né? Embora que pra mim, né, que eu moro aqui em Belo Horizonte, né, pra mim até São Paulo, assim, embora que é 12 horas de ônibus, mas dá pra ir legal. Só que, o arrependimento de não ter ido. Mas em É. compensação, fui no Metallica em 2010. Ô meu, do Metallica eu tenho uma história engraçada que antes da pandemia eles estavam com a turnê já montada, né? E ia ter show aqui em Porto Alegre e tudo. Inclusive eu comprei a camiseta oficial da turnê e aí logo em seguida veio a pandemia e não rolou, né? Foram cancelados. Primeiro foi adiado e depois foi definitivamente cancelado o show, né, cara? E eu tenho essa camiseta. A minha filha, a Valentina, inclusive, esse é o momento que eu vou aproveitar para mandar um beijão para minhas três filhas, né? Que é a Dominique, a Isadora e a Valentina, né? Minhas filhotas amadas. Beijão e abração para vocês, filhas. Me apoiam muito, me cuidam muito. É importante. Mas falando da Valentina, cara, a Valentina é muito fã do Metallica, né? E embora ela diga que a banda do coração dela, a banda favorita é o AC/DC, mas ela gosta muito do Metallica também. E aí eu dei essa camiseta para ela e aí eu contei a história. Eu disse, filhota, essa camiseta é relíquia. Isso aqui é a turnê que foi cancelada. E aí na parte das costas tá as datas e os locais que ia ter o show e que foi tudo cancelado, né? E cara, ela guarda essa camiseta como um troféu para ela, né? Que é a camiseta do show que não aconteceu. E era Nossa, oficial, camiseta oficial ainda, cara. é uma pena que não tenha acontecido por causa da tempestade da pandemia, né? Mas que Sim, tem uma lembrança, né? Entre aspas, né? sim. Pois é. E você falou sobre, né, que você gosta, né, do The Doors, né, do Jim Morrison. Uhum. E ele me fala sobre as suas influências, né? Como, né, você chegou, assim, na sua carreira musical, assim, quais mais bandas que te influenciou, né? É para que você chegasse, assim, no mundo da música. Então, cara, eu fui muito influenciado pelas bandas inglesas, né? Beatles, Stones, The Who, Pink Floyd. Uhum. Mas, assim, as portas de entrada do rock para mim, eu acho que foi com Beatles, né? Eu escutava uma fita cassete que era da minha irmã, era uma coletânea do Imagine, aquela coletânea Imagine que tem um desenho, tipo uma caricatura do John Lennon, assim, colorida, Sim. uma capa branca e tem um desenho na frente, assim. E aquilo era uma Uhum. coletânea. Na época eu nem sabia que era uma coletânea, eu achava que era um disco, né? E ali então eu fui conhecendo Beatles, né? E aí depois Stones, né? Que são as minhas duas bandas do coração. Inclusive Stones é a minha banda do coração. E eu tive no show dos Stones aqui no Gigantinho. Eu tava lá, que a Cachorro Grande abriu e tudo, né? E o rock nacional, cara. Embora eu gostasse dessas músicas e tal, músicas estrangeiras, como eu não entendo nada de inglês, era coisa da sonoridade, né? Não era questão das letras, né? E aí, de repente, o rock nacional aqui brasileiro, cara, me pegou assim como um soco no estômago. Ah, Legião Urbana, né? Que durante muito tempo foi a minha banda, que era só o que eu ouvia, eu era quase como uma religião urbana, né? Eu era muito apaixonado por Legião Urbana. Sou ainda, mas teve uma época da minha vida que era só aquilo que eu ouvia. Uhum. E o rock gaúcho aqui, cara, o rock feito e produzido aqui no Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade. Nós temos bandas aqui que são extremamente aclamadas aqui, que são estouradas aqui, mas que de repente nacionalmente não são, né? Por exemplo, tem uma banda chamada TNT que pá, toca para estádio lotado aqui em Porto Alegre, mas não sei se tem essa repercussão toda em outros estados do país, né?
E tem outras bandas, diversas bandas, né? E aí quando eu chego na minha adolescência, eu me identifico muito, por conta das letras, com Sim. essas bandas do rock gaúcho aqui, né? E isso influenciou diretamente com eu querer ser músico, né? O próprio Neyvan Soria, que eu citei agora há pouco, quando ele lançou o primeiro disco solo dele, que é o Avalon, cara, eu Uhum. ouvi aquele CD, eu queria ser aquilo ali, sabe? Cara, eu quero fazer isso, né? Então eu acho que o grande estímulo que eu tive para querer ser músico foram as bandas do rock gaúcho aqui. TNT, Cascaveletes, Tara na Tiriça, Bicho da Seda, Bandalheira, tem o Alemão Ronaldo, que é da banda Bandalheira, depois teve a carreira solo, né, como Alemão Ronaldo. Então essas foram as minhas grandes influências, né? Que eu, às vezes, eu fico tentando analisar as músicas, as minhas composições, eu identifico que tem esses elementos das coisas. Humberto Gessinger, Engenheiros, Nenhum de Nós. Então, isso tudo tem reflexo nas composições que eu faço, né, cara? Porque eu passei a minha adolescência consumindo esse tipo de música. Tanto que eu sou fã, né, como eu falei, fã de Stones, eu curto muito bandas inglesas e tudo. Ramones, né, que é banda americana, eu sou apaixonado por Ramones. Mas eu te admito que eu consumo muito mais rock nacional do que rock internacional, né? Eu sou muito mais consumidor do rock nacional, atemporal, desde a Crazyland, que é uma banda contemporânea que está gravando disco agora, fazendo músicas agora, até bandas, sei lá, como Casa das Máquinas, como o Terço, né? Bandas lá dos anos 70, mas é sempre rock nacional. Eu sou apaixonado pelo rock nacional, sabe? A banda O Peso, sabe? Essas bandas, o Moto Isso. Perpétuo, então são Terreno Baldio, tem várias bandas que são dos anos 70 que meio que passaram na obscuridade. Às vezes as pessoas acham que o rock nacional começou nos anos 80, né, com Blitz e aquilo ali tudo, né, Barão Vermelho, mas na verdade teve toda uma cena rock and roll muito foda que veio nos anos 70 antes deles, né? Mas eu Sim, sim. consumo rock americano, rock em inglês também, mas eu admito isso, cara, que eu sou. Porque eu acho que essa coisa de tu ouvir a letra e tu saber o que está sendo falado me pega mais, entendeu? Talvez se eu entendesse o inglês e que eu pudesse ouvir uma música em inglês e, o cara falou tal coisa, talvez me pegasse mais, mas como não, né? É mais a sonoridade. Agora, o rock nacional me pega pela letra, cara, a identificação do que está sendo dito, sabe? E é isso, cara. Salve o rock nacional. Salve. Cara, você tá falando do rock setentista, cara. Não, você citou, né, essa bandaça aí que é o caso das máquinas, não. É, até inclusive eu tava Made in Brasil. escutando. Cara, sabia que o Made in Brasil é a banda mais antiga em atividade? Banda de rock brasileira mais antiga em atividade. Meio de Brasil, sim, sim, sim. Grande banda, cara. Sim, é como se diz, a minha vida é rock and roll. Cara, Aham. cara, você tá falando do meio de Brasil, uma vez que eu tava fazendo meu show, né, e eu cantei esse trecho, né, da minha vida é rock and roll, né. Aham. Embora que eu sou nascido em 1978, né, Pô, tinha cara, somos contemporâneos, então. é, Eu sou de eu sou 78 cara que também. Não, eu disse que eu também sou de 78, então somos contemporâneos. opa, então é nóis. É, aí tinha caras, assim, que era 10 anos mais velho que eu, né, falava assim, ô, cara, você cantou a música da minha época. É, não, você é muito novo aí para lembrar disso, aquela coisa. É, é, eu falei, cara, eu sou novo, realmente, sou nascido em 78, mas é claro que, né, eu tinha até aqueles compactos, assim, e, e que foi a primeira vez que eu escutei o Cá das Máquinas, que é o hino, né, a Casa do Rock.
Aham. Essa é a casa do tal rock and roll, rock and roll. Rock da casa, Ah, casa. massa, Mas é, massa, clássico. pois é, clássico demais, Demais. cara. E tem, e tem daqui de Minas também, né? Inclusive, o Flávio Venturini, né? Antes de fundar o Cotas Bis, tocou nele, né? Que é o terço. O terço, cara. Aham. Pois é, o terço, né? Quem não conhece aquela música? Ei, amigo, cante a canção Cantando comigo. comigo. O hino, é um hino. Pois é, ué. Que é a do disco Criaturas da Noite, se não me engano, né? Sim, sim, sim. Pois é. Cara, cara, a galera que não escuta, assim, é que eu nunca escuto o rock setentista brasileiro, eu recomendo. Casa das Máquinas, Bem de Brasil, O Terço, é... cara, tem alguns que fugiu o nome. Agora, se eu falar Raul Seixas, é covardia, porque É, Raul Seixas é inesquecível. muito, cara, muito. Inclusive agora, quinta-feira, dia 21, quinta-feira da outra semana, vai ter um evento lá em Salvador, em homenagem ao Raulzito, e eu vou estar presente lá nesse evento, cara, prestigiando e tudo, né? E talvez role, né? Dar um spoiler aí para quem está assistindo o programa, talvez role aí uma participação do Mir em algum dos shows lá no evento em homenagem ao Raul, dia 21 em Salvador. Olha só, olha só, quem sabe rola esse momento, né? Ah, né na, é como se diz. É, para quem fala que Salvador é a terra do axé, tem muito rock and roll em Salvador. muito, muito rock and roll, cara. Pois Eu é, vou estar cara. indo lá para Salvador depois de Belo Horizonte, né? Eu fico até o dia 20. E aí no dia 20 eu vou para Salvador e aí também faço uma temporada de apresentações por lá, né? Bah, cara, tem uma galera muito rock and roll lá pra cima, cara. Muito legal. Ah, sim, sem dúvida, né? Embora que eu não conheça Salvador ainda, mas eu já entrevistei músicos né, de Salvador e eles comprovaram que Salvador tem muita coisa boa, assim, em Muito. termos de rock. Quem tiver curioso aí, dá para dar uma escutada na rádio Alfa Rock, que é a rádio do Juninho, que é lá de Salvador. E, cara, ali ele mostra muita coisa da cena atual deles lá, né? Pois é, até inclusive Salvador tá no meu nome, né? Rogério Salvador, né? Olha aí. Pois é, e falar em Salvador também, acabou de entrar aqui Juliana Rosas, né? Que é baixista da banda Professor Doidão e os Aloprados, né? Baita banda. Pô, curto muito essa banda, cara. Pois é, inclusive eles tocaram aqui em Belo Horizonte e a galera pirou, pirou no som dos caras. É muito É, bom, cara. Eu ainda pois é, não pude Juliana, assistir eles ao hoje vivo, pra você. ainda. Mas, cara, admiro muito a banda de vocês e eu ainda quero assistir um show ao vivo, cara. Pois é. O Sandro tá falando de Camisa de Vênus e Marcelo Nova, muito bom também, muito bom. Muito. Muito bom Camisa de Vênus, adoro Camisa de Vênus. Pode É, crer. você falou, né, das suas próximas passagens, né, que aqui em Belo Horizonte e também em Salvador, né? E é claro, né, que você também já teve uma mini turnê, que você já passou por São Paulo, Brasília e também na cidade de Curitiba. É Isso como aí, você, cara. pois é como você vê comportamento assim do público, assim, em cada cidade que você passou. Cara, fui muito bem recebido em todos os lugares que eu toquei. E o trabalho que eu tenho feito é aquele trabalho de formiguinha. Eu sempre tento divulgar a música primeiro, né, na região, para depois tentar marcar um show por lá, né? Então, minimamente, as pessoas sabiam do que se tratava o Mir, sabe? Tipo, por mais que eu não era extremamente conhecido, um que outro sabia do que se tratava e tal. Uhum. E foi muito, muito legal, cara. Eu fui muito bem recebido, né? Nesses lugares que eu toquei.
E, e é muito massa, cara, perceber que tem uma cena rock and roll independente acontecendo em todas as regiões do Brasil, sabe? Quando eu comecei a botar o pé na estrada e querer desbravar, de, não, eu vou tocar em Curitiba, não, eu vou tocar em São Paulo, eu comecei a ver que, cara, as mesmas dificuldades que a gente tem aqui no Sul, no rock independente, com as bandas independentes, tá rolando nos outros estados, né? Então é muito fácil fazer esse intercâmbio, sabe? Eu achava que para eu tocar, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu só podia tocar no Rock in Rio. E eu não tinha cacife para tocar no Rock in Rio, então eu nunca ia tocar no Rio de Janeiro. Mas aí, de repente, eu me dei conta que não, cara, tem vários festivais independentes, pequenos acontecendo. Não é só aqueles que estão no mainstream, que tá nas notícias e tal. Cara, se eu começar a seguir as bandas da região e me enturmar com eles e ver qual é os festivais que eles estão fazendo, que não tá na mídia, nesses festivais eu consigo tocar. E assim eu tenho feito, sabe? Então, dessa forma eu consegui tocar em Saquarema. Em Brasília, cara, tem um festival que tá até tá ficando muito forte, inclusive, tá crescendo, que é o Forba, que é o Festival Ocupa Brasília Rock Autoral. E, cara, eles fizeram 3 noites de festival. Cada noite tinha uma média de 6 bandas e eram só bandas de Brasília. Eu era o único convidado especial no festival que eu estava indo do Rio Grande do Sul. Eram só bandas locais lá de Brasília, né, cara? E eles já estão indo para a 6ª edição do festival, né? Ou seja, eles têm uma cena independente muito forte lá em Brasília, né? E isso tá rolando nos outros estados também, saca? Eu sei que em Salvador tem uma cena forte também acontecendo, saca? Em São Paulo, então, nem se fala, cara. Bah, o Kiki Damasceno e o pessoal da Crazy Land agita muito a cena do underground em São Paulo. E aí foi dessa forma que eu comecei a botar o pé para fora do estado aqui e ver que, cara, tá acontecendo, sabe? O rock and roll não morreu e tá, ó, tá mais vivo do que nunca, cara. Só que ele não tá na televisão, ele não tá no mainstream, ele não tá nas grandes mídias. E eu até acho que seja melhor assim, cara, porque enquanto ele estiver no underground, sabe? Tipo, ele vai estar pulsando rock and roll mais do que nunca, entendeu? Então o rock tá vivo, tá pulsante e é só a gente meter o pé, cara. Quem é artista, quem tá por tocar, cara, começa a fazer contato com as bandas do meio independente, do underground, dos outros estados e começa a fazer as parcerias aí, daqui um pouquinho tu tá viajando também, cara. É Então é aquela muito coisa. legal, cara, muito, muito. Eu conheci muita gente legal, cara, né? Dudu Cabrunco, que é um artista lá de Brasília. Eu conheci ele num festival em Saquarema. E a gente ficou brother, e aí ele foi um dos que ajeitou, né, me largou os contatos certo para eu participar do Forba Rock, esse que eu falei lá em Brasília, né? Então o Dudu é outro cara que é um desbravador. O Dudu, ele é de Brasília, mas ele já tocou em Minas, já tocou em São Paulo, Rio de Janeiro. Ele é um cara também que tá sempre botando o pé na estrada, sabe? Pois é. E é, é aquela coisa, né? Aquele que fala que o rock and roll morreu é porque é porque ele está desistindo do rock. É, O rock and roll, galera, é imortal e com vem para certeza. ficar. É. Cara, o Sandro tá comentando ali na mensagem que tinha uma padaria, uma cafeteria aqui na minha cidade de Alvorada, que Hum. eu fiz um combinado com eles lá de eles me emprestarem uma tomada e eu botava o meu equipamento na calçada, assim, bem no meio da calçada, na frente, de frente para a porta da padaria, da Ó, cafeteria, e aí eu fazia um som. E eu fazia especificamente às 5 da tarde, que era para isso era ao lado de uma escola. Então era bem para pegar a saída da escola. E eu estava ali fazendo um som. Então quando a gurizada ali, os jovens todos estavam saindo da escola, se deparavam com, olha só, tá rolando um som ao vivo aqui.
E o Sandro era um cara que, seguidamente, ele dava uma passada lá para prestigiar, inclusive cantou junto, cantamos juntos lá, porque o Sandro é artista também, cara. Além de ator, ele também é músico, também é instrumentista. E, e já teve, nessa ocasião, algumas vezes ele parou lá pra gente fazer um som junto, cara. E, e é muito massa, cara. E eu fiz de propósito isso para mostrar justamente para essa nova geração o rock, tipo, olha só, gente, é rock and roll, saca? Muito legal, cara. Fiz grandes amizades nessa temporada de shows que eu fiz ali nessa cafeteria, cara. E tu vê, coisas muito simples, cara. Eu só precisava de uma tomada, levei o meu equipamento básico ali para fazer um voz e violão, e o rock and Uhum. roll viveu, tá ligado? Tipo, o bom do rock é isso, tu não precisa muita coisa, cara. Tipo, é atitude. O rock tá muito mais na atitude do que em qualquer outra aparelhagem, entendeu? Nós falou pouco, mas falou bonito. Eu falei pouco. Eu começo a falar e não paro mais. Foi o É, primeiro cara que disse que eu falei pouco. pois É. é. Falou pouco, mas falou bonito. Pois é. Pois é. Cara, no rock and roll Então, tem brother, essas eu coisas. não sei como é que a gente está de tempo, né? Qual é a tua programação, mas eu queria comentar com o pessoal. Esse é o disco que eu estou divulgando, que é o Presentes Inigualáveis. É o meu lançamento atual. Ele é no formato em CD. Ele vai estar à venda agora aí quando eu estiver em Belo Horizonte e em Salvador junto comigo. Mas ele também está à venda no site da produtooficial.com.br. Esse disco, ele é um EP, na verdade, né? Ele foi gravado Uhum. na Estúdio Casa Preta, aqui em Porto Alegre, produzido pelo grande produtor e músico e compositor Nenê Coisa de Louco, né? Uma lenda do rock gaúcho aqui, Nenê Coisa de Louco. Então ele produziu e gravou esse disco aqui comigo. E tem também a coprodução em duas faixas do Humberto Pettinelli, que é aquele tecladista dos Cascaveletes que eu comentei lá quando eu falei do Neivan Soria, né? Então, esse disco é o que eu estou divulgando agora nesses shows que eu estou fazendo. E as músicas estão no Spotify e tudo, mas eu sempre recomendo que as pessoas comprem a mídia física, mesmo que ela vai ouvir, mas eu nem tenho um aparelho de CD, Mir. Cara, ouve no Spotify, mas manuseia o material físico, que essa geração de agora não sabe aquilo que a gente sabe, né, cara? De É, botar um vinil na vitrola e sentar no sofá e ficar olhando o encarte. Essa geração tá muito no bota a música no Spotify e bota o celular no bolso. Não vai olhar nem a capinha do CD no celular. O celular tá no bolso. Então eu recomendo, quem ainda não teve essa experiência, que tenha, né? Que escute o som manuseando o material físico da banda preferida, entendeu? Tipo, olha a ficha técnica, olha o encarte, aprecia as fotos. Isso tudo faz parte da experiência, da imersão de ouvir um álbum, né? Então tá aqui o meu, Presentes Inigualáveis, né? Recomendo. aí, bacana demais. Sobre o tempo, você não precisa se preocupar, não, que eu já fiz até 2 horas e meia de lives, né? Pode crer. Pois é. E sobre material físico, eu também adoro material físico. E não sei se você percebeu, no início do programa eu estava escutando som. E eu estava Uhum. escutando CD. É CD mesmo, viu, galera? CD físico, Que massa, que eu cara. escuto aqui no quarto. Eu gosto muito de pegar encarte, né? Ler os encartes e tudo. E vou te contar uma coisa, assim, uma experiência incrível que eu tive, né? Que é o seguinte: um casal, assim, de ouvintes, assim, do meu programa, né? Eles me presentearam, assim, não foi com uma coisa, foi com algumas coisas também. Para começar, me presenteou com um toca-vinil, Ah, né? Que tá lá na sala, tá ali.
e mais alguns vinis também, né? Que é que não dá para lembrar assim de cabeça quais vinis que tem, mas tem Genesis, tem Beatles, é, tem até, né, para assim, para quem assim respeita a música, por exemplo, né, como eu respeito, por exemplo, né, tem até vinil de samba, cara, Né? do Adoniran Barbosa, de samba. Eu respeito tudo, né? Sim. Assim, eu já fui chato, né? Ficando só no rock, no rock, no rock. Aí depois que eu amadureci, né? Fui conhecendo boas músicas, eu fui entender o que é boa música, né? Igual a música popular brasileira, né? Eu tenho um prazer de escutar. É, e outros gêneros, né? Não essas porcarias que que essas meninadas escutam hoje. É, assim, eu adoro, e eu também recomendo a esses jovens, né, que não conhecem material físico, desculpa, é, é, que procuram materiais físicos, ou um CDzinho, né, e embora que também a fita cassete aos pouquinhos está voltando, né, Também. Tenho reparado isso também, cara. Tem várias bandas lançando aí material em cassete, cara. Uma mídia bem interessante também. sim, sim. E você, né, pensa assim lançar também na forma de fita cassete, quem sabe LP? O vinil, fazer um lançamento em vinil é o meu grande sonho, né, cara? Eu ainda quero colocar isso em prática, né? E o primeiro material físico, né, que eu tô lançando é esse CD do Mir, mas sim, cara, eu almejo um vinil, o lance da fita cassete, que é algo que está voltando agora, também eu já estou namorando essa ideia de fazer. Eu acho que são mídias bem interessantes por toda a magia do ritual, né, do manusear aquele material, né, cara. O ritual de ouvir um vinil, tá? Botar o vinil e sentar para ouvir. Uma fita cassete também. Eu tenho o meu Walkman, que eu usava lá nos anos 90, eu tenho ele em funcionamento até hoje. Tipo, tá guardadinho ali, tipo. Então, eu acho que é uma experiência interessante. Não é só ouvir a música, tem todo o ritual envolvido, né? Pois pois é verdade. Então, embora que a gente gosta muito de material físico, mas de todo jeito também eu vou te dar aquela forcinha. Logo após a live eu vou selecionar 3 faixas e vou colocar na playlist do Portaria do Rock no Spotify e também no Deezer. Então, então a Boa! galera, então a galera pode colar na playlist lá. Tem muitas bandas boas, mas bandas independentes, viu, galera? Bandas independentes. E eu apoio, eu faço isso há 11 anos, né? E, 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 e tenho certeza que a galera, né, vai curtir aí, quem sabe, né, adquirir o material físico. E por falar nisso, como faz pra galera entrar em contato com o Mir, seja contato para shows, seja também para adquirir os seus merchans, né? E eu vi um vídeo seu que você tem até uma camiseta, né? Rola, rola, cara. Inclusive, eu vou estar com esse material de merchan, algumas peças, tem boné, tem camiseta, tem bottoms. Eu vou estar levando agora nesses shows que eu vou fazer. Mas toda a parte do merchan, vocês podem encontrar no site www.produtooficial.com.br. Não só o merchan do Mir, mas de vários artistas do rock gaúcho. Esse site ele é especializado em merchan do rock gaúcho. Então o pessoal aí que gosta das bandas do rock gaúcho vai encontrar muita coisa legal lá. E tem o meu material, né? Camisetas, bonés e tal. O CD tem lá também no site.
E para entrar em contato comigo, seja para trocar uma ideia ou para contratar aí um show, uma apresentação, o canal mais rápido é aqui pelo Instagram mesmo, que é mir23oficial. É só chamar lá no privado lá que sou eu mesmo que cuido da minha rede social. Então sou eu mesmo que respondo, sou eu mesmo que organizo ali as publicações. Então, pessoa entrando em contato ali vai falar diretamente comigo. E a parte dos shows, né? Se alguém quiser quiser um contato mais técnico para produção de um show, aí tem duas pessoas que respondem por mim. Uma delas é a própria Nanda Heavy, que é mais a nível nacional, né? A Nanda Heavy negocia shows do Mir a nível nacional. E aqui no Rio Grande do Sul tem o Bolonha Produções, ou Bolonha Produtora, que é o Ricardo Bolonha, né? É só jogar ali no Insta ali, Ricardo Bolonha. Ele é um produtor cultural aqui do Rio Grande do Sul e é o cara que vende os meus shows aqui na região sul, né? No Rio Grande do Sul, propriamente dito, né? Pois é. Então, galera, tá muito fácil entrar em contrato, em contato, né, com o Mir. É, E é, eu tenho dois tipos de show, né? Eu tenho o show voz e violão, que aí eu meto o pé na estrada mesmo, tanto que eu estou indo agora, né, Belo Horizonte, Salvador, lá para o final do ano eu vou fazer até lá no Pará, eu vou lá para Belém. Então eu não tenho tempo ruim, eu meto o pé e vou mesmo. Solo, né, voz e violão. E aí aquele show com banda eu tenho também, mas aí acaba que é um custo um pouco maior, porque aí são mais músicos envolvidos e tal. Mas eu tenho os dois formatos de show. Eu tenho o formato com banda e o formato solo, voz e violão. Então, o pessoal que tiver interessado aí para contratar, tem os dois formatinhos aí, tá nos cascos, como a gente fala aqui no Sul. É só chamar que a gente manda ver no rock and roll. aí, bacana demais. Então, Mir, nós vamos chegando aqui nos finalmente, né? E ainda mais que você tem que descansar, né, para você É, viajar. viagem daqui a pouquinho, brother. É, pois é, você tem que descansar um pouquinho, né? Aham. Afinal, ninguém é de ferro, né? É, ô, meu, eu quero muito agradecer esse bate-papo gostoso que tivemos aqui hoje. Começamos com um bate-papo emocionante. Eu cheguei até a chorar aqui, é, mas, mas que depois teve aquele bate-papo descontraído, né? Trocamos até figurinhas aqui agora. Massa, É, cara. faça aí suas considerações finais. Cara, agradecer todo mundo que participou da live em algum momento. Agradecer o Sandro, que está desde o começo e está com a gente aí até o final. O Sandro é um grande artista aqui da região, aqui de Alvorada, né? Quem ficou interessado aí no trabalho do Sandro, cara, dá para pesquisar pela Alvoroço Filmes. Aqui em Alvorada a gente tem uma produtora de cinema local que faz longa-metragens, faz curta-metragem aqui em Alvorada, produção local. E o Sandro faz parte do cast de artistas de atores, né, da Alvoroço Filmes. Então, pessoal quiser aí assistir cinema independente, dá uma pesquisada no YouTube mesmo por Alvoroço Filmes. Tem um monte de produção legal lá. Então, agradecer, cara, a todo mundo que uma live vai ficar gravada, o pessoal que assistir depois, pessoal que participou da live, mas que não ficou até o final, está sendo agradecido agora também. Agradecer a ti, cara, né, por ter feito o convite e ter me proporcionado essa noite incrível aqui, né? Sou muito grato, cara, muito grato pela oportunidade de mostrar o trabalho, muito grato por poder te conhecer, né, e a gente trocar aí essa ideia, né, muito massa. E é isso, cara, gratidão, gratidão, gratidão. Convidar todo mundo para que apareçam nos shows que eu vou fazer aí por Belo Horizonte, né? Depois vai ter em Salvador também, mas especificamente o público de Belo Horizonte, que vai ter umas coisas bem legais acontecendo aí. E agradecer a Nanda Heavy também, cara, que é uma mulher incrível,
que tem me ajudado muito aí na carreira. Aí, Nanda Heavy, eu também agradeço aí por essa ponte. É muito legal demais. E o Sandro, né, fez um comentário que eu esqueci aqui, né, que ele tá falando que tem um toca-fita no carro dele. Inclusive, tá Eu esperando o vi lançamento também. seu em fita cassete. Muito massa, cara. Pois é, pois é, me prazeraço te conhecer. É, né, eu vi que você é um cara incrível, né, um cara, assim, super na paz. Uhum. É, e eu desejo a você, cara, sucesso sempre e, Gratidão. e não desista, né, não só do rock and roll, como também na vida. É, Tocou o telefone aqui. pois é, pois é, eu vou, eu vou repetir novamente, né? Não desista, assim, do seu sonho, né, que você está fazendo. E parabéns por esse momento de superação, né, que você compartilhou com a gente. E, e, e que, com certeza, o rock and roll prevalecerá, assim, para sempre. Aí, cara, rock and roll. Pois é, galera. Então, galera, eu conversei com Cláudio Almir, nome verdadeiro dele, Boa. é Cláudio Almir, mais com o nome artístico de Mir, né, o músico, compositor, multi-instrumentista de Alvorada do Rio Grande do Sul, aliás, do Rio Grande do Sul para o Brasil, né? Pois é, isso aí. Então, galera, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também vou colocar no YouTube para quem para quem prefere, né, ver no YouTube também vai estar lá, né? Esse bate-papo super bacana. Beleza? Valeu. Então, Hare é isso aí, galera. Krishna. Aí. Então é isso aí, galera. Rock Metal. Eu vou ficando por aqui. Quem é de Belo Horizonte, né? Amanhã é feriado. Então, bom feriado para todos vocês aí. Ótimo final de semana. E Rock Metal para sempre. Forte abraço a todos e até a próxima live. Valeu!